Olá, meus queridos, vocês estão se preparando aí para a prova da Liquigás? Estão ralando muito nos estudos? Diz uma coisa, você já pegou e já comprou o nosso pacote de 100 questões resolvidas das provas da Petrobras? Olha que está faltando pouco tempo para a prova, hein? Se você comprar esse pacote, eu tenho certeza que você vai estar muito melhor preparado do que seus concorrentes para essa provinha da Liquigás que já vai ocorrer no dia 20 de setembro. Está faltando quase um mês para a prova. Olha só, na semana passada a gente começou a fazer algumas questões e fizemos a questão 11 da prova Liquigás, processo seletivo de pessoal 01 de 2014. Foi a única prova da Liquigás que ocorreu no ano passado. Essa semana a gente vai dar continuidade fazendo a questão 12 e para a gente não perder mais tempo, vamos ver o que ela fala. A questão diz o seguinte: em uma cidade há 9 empresas de locação de veículos. Um guia rodoviário traria o número de veículos ofertados pelas 9 empresas da cidade, mas, como a 8ª e a 9ª empresas não conseguiram enviar o número de veículos de suas frotas em tempo para a publicação, foram disponibilizados os números de veículos das 7 empresas presentes na tabela abaixo. Aí tem uma tabelinha aí com 2 colunas. A primeira coluna fala de empresa, a segunda fala de frota referente à empresa. São 7 empresas. O restante da questão diz: se a 8ª e a 9ª empresas tivessem fornecido os números de veículos que compõem as suas frotas, a mediana dos 9 valores seria M maiúsculo. Por outro lado, a mediana dos 7 valores presentes na tabela é M minúsculo. Então ele pergunta: o maior valor que pode assumir a diferença M maiúsculo menos M minúsculo é... as opções aí, quanto vale? Bom, queridos, vamos pensar o seguinte: vocês sabem o que é mediana? Se não sabe, vem comigo. Vamos no nosso quadro aqui para dar uma olhada. A mediana nada mais é do que o elemento central de um conjunto de dados em ordem. Ou seja, você tem um conjunto de dados, você ordena ele em ordem crescente ou em ordem decrescente e acha qual é o elemento que está bem no meio desse conjunto de dados ordenado. Se o número de elementos for par, aí a gente vai pegar e tirar a média dos 2 elementos centrais e dizer que essa nossa média é justamente a nossa mediana. Por que eu estou falando isso? Bom, quando o número de elementos é ímpar, que é o primeiro caso aqui do nosso exemplo indicado na letra A, coloquei aqui um conjunto de dados com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, aí é mole da gente achar quem é o elemento central. Vai ser justamente aquele elemento que separa a quantidade de amostras para a esquerda e para a direita em quantidades iguais. Se são 5 elementos, a gente coloca 2 para a esquerda, 2 para a direita. Quem fica no centro é o elemento aqui 4. Então, a nossa mediana desse conjunto de dados é o 4. Agora, no caso de eu ter 6 elementos, ou qualquer número par de elementos, eu não consigo definir o centro. Por quê? Eu teria que dividir a quantidade de dados em partes iguais, e no centro aqui não teria um elemento, e sim 2 elementos centrais. Nesse nosso caso aqui são 4 e 7. Como é que eu faço a mediana, então, de um conjunto de dados que tem um número par de elementos? Eu pego esses 2 elementos centrais e faço uma média entre eles. Então, eu pego 4, faço uma soma com 7 e divido por 2. É assim que a gente faz médias. Então, 4 mais 7 dividido por 2 é 11 sobre 2. E ainda a gente pode dizer que vai dar 5,5. Certo? Tá legal? Bom, então, sabendo o que é mediana, a gente precisa pegar aquele nosso conjunto de dados que está na nossa tabelinha e achar a mediana dele. Para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer? Bom, pensa comigo. Vou apagar aqui rapidinho.
para a gente não se perder. Enquanto isso, dá uma consultada lá na tabela. A tabela tem um total de 7 dados, né? Então, é um conjunto de dados que tem 7 elementos. Se eu pegar, então, no nosso caso da questão, eu vou ter um conjunto de dados de 7 elementos que, reordenando estes elementos, ou reordenando-os, o que a gente teria? Pensa comigo. Eu tenho ali um conjunto de 7 elementos e eu vou pegar o menor deles para colocar de ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, eu vou ter, inicialmente, o menor número daquele conjunto de dados ali é 17, que é justamente o número de carros da empresa 2. Depois, 20. Depois, 39. Depois, 40. Depois, 80. Depois, 88. Depois, 100. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos em ordem crescente. Como é que eu faço? Eu preciso saber quem é a mediana desse conjunto de dados aqui. Eu tenho 7 elementos, então se eu dividisse por 2 seria 3,5, quer dizer que eu teria 3 para cá, 3 para lá e um elemento central que eu já identifiquei, é o 40. Então, daqui eu posso afirmar que o meu M minúsculo é justamente 40. Ele falou que a mediana do conjunto de dados ali era 40, então é o meu M minúsculo. Depois, ele fala o seguinte, bom, eu tenho essas 7 empresas aí, só que eu tinha uma oitava e uma nona empresa, e eles teriam um número de frotas, e eu quero saber qual seria a maior diferença entre a mediana do novo conjunto com 9 dados e esse Mzinho aqui, que é o 40, que é a mediana do conjunto de dados anterior. Pensem comigo, se eu vou adicionar mais 2 dados aí nesse conjunto, eu posso adicionar um valor x e um valor y, sei lá, aqui e aqui. Poderia adicionar, de repente, aqui entre o 40 e o 80, ou poderia adicionar, de repente, os 2 aqui anteriormente, ou os 2 aqui posteriormente, de forma que eu sempre vou ter, dentro desses valores, um maior valor para M grande, ou seja, a maior mediana. Isso é, se eu tivesse colocado x e y aqui, a minha mediana seria o x ou y. Se eu tivesse colocando x e y aqui, a minha mediana seria 39. Se eu tivesse colocado x e y aqui, a minha mediana seria 80. Mas o interessante é notar que, em quaisquer posições que eu colocasse, o máximo de mediana que eu ia colocar, que eu ia conseguir ter aí, é o meu 80. Por quê? O meu M assumiria esse valor 80 se eu tivesse colocado aqui x e y, que seriam aí as quantidades que a gente não sabe de carros da oitava e nona empresas. Isso quer dizer o seguinte, o M máximo, então, para melhorar, M máximo vai ser 80. Isso implica em dizer que M menos M
máximo vai ser 80 menos 40. Então, o m menos m máximo vai ser o 40, que é o que está em qual opção? Vamos lá dar uma olhada. É o que está na minha opção C de casa. Está aqui. Certo? Então, a resposta correta da minha questão 12 é letra C de casa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da resolução da questão 12. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí embaixo. Se não gostaram, ou se gostaram também pode deixar um comentário. E se inscreve no nosso canal e passa lá no nosso site para ver a oportunidade que a gente está colocando para você que vai se preparar, que está se preparando para o concurso da Liquigás. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso preparatório. Muito obrigado e até a próxima.